Hoje eu quero começar esse Sintonia Cultural fazendo um registro histórico. Por 3 meses, estudantes da Unifesp, Campo dos Pimentas, estiveram nas comunidades da Vila Brasilândia fazendo um trabalho sobre resgate histórico. O professor Rodrigo e o professor Tereza trouxeram para cá 40 estudantes que frequentaram comunidades, que entrevistaram pessoas, que fizeram registros. Esses registros estão disponibilizados no site favelas.com, estão no Wikipedia das favelas, para as pessoas poderem acompanhar. O importante de fazer esse registro, que esse trabalho dos estudantes da Unifesp, foi lembrar do que é feito a história. A história não é feita pelos grandes líderes que estão no livro de histórias. As histórias são feitas por pessoas, muitas vezes invisibilizadas. Esse trabalho da Unifesp faz esse resgate de pessoas geralmente invisibilizadas que contam as histórias das comunidades a partir das suas próprias vivências. Existiram histórias que nós conhecíamos e existem histórias que nós descobrimos na apresentação de hoje. Eu, enquanto dirigente da Rádio Cantareira, eu sinto honrado por ser ponto de apoio para esse trabalho. E nós queremos pedir para o professor Rodrigo, para a professora Tereza e demais alunos da Unifesp que não tenham vindo para cá, mas que venham para cá constantemente, não só para registro e para devolutiva, mas para ensinar o povo que eles também fazem parte da história. Registro feito, e eu quero agora chamar quem eu quero que muito em breve você venha capitanear um programa na Rádio Cantareira para ele se apresentar e apresentar os seus convidados. Por favor, Ulisses Queixada. Boa tarde a todos, a todas que nos acompanham. Obrigado pela presença. Ultimamente, algo que é muito disputado no mundo inteiro, nas redes sociais, e aqui também na rádio, é a atenção das pessoas. Então, desde já, começo agradecendo. Bom, eu sou Ulisses Queixada, professor, biólogo, especialista em meio ambiente urbano, consultor ambiental, e, além de tudo isso, um militante ambiental, alguém que estuda, mas que vive a questão ambiental, enquanto conselheiro de parque, enquanto militante, e desde já agradeço à rádio, ao Adão, ao Léo, por mais essa oportunidade. Bom, temos aqui então à minha esquerda a Kimberly. Por favor, Kimberly, se apresente. Boa tarde a todos. Eu sou a Kimberly, presidenta do CCA Marielle Franco e a filha mais nova do Ulisses Queixada. Obrigado, filha. À minha direita, então, temos o Robson. Por favor, Robson, se apresente. Boa tarde aí para todos os ouvintes, pessoal aqui na rádio, né? Atuo como consultor na área de gestão, sou também professor das mesmas áreas, né, de gestão, seja parte ambiental, saúde e segurança, qualidade, responsabilidade social, compliance, a gente vai ver aí bastante coisa no nosso bate-papo, né? Também atuo com práticas de sustentabilidade, como comercialização de crédito de carbono, energias renováveis, então até digo, quem precisar de demandas como energia eólica, solar, biomar, biogás, a gente vai falar bastante aqui também, são áreas que eu acabo atuando, além de lecionar, né? E vamos compartilhar um pouquinho da nossa vivência, experiência, porque já são quase 30 anos atuando nas mesmas atividades. Ora ensinando, ora preparando organizações, ora auditando, porque eu também faço avaliações nos mesmos temas, né? Então vai ser uma tarde divertida com o público. Sempre me despertou alguma curiosidade. Nós vivemos em um país naturalmente dito como tropical, ou seja, lugar sob o qual incide muito sol. Em alguns lugares de litoral, muito vento. Então você falou em energias, e me tocou em dois pontos. Energia eólica e energia solar. Sim. Claro que nós estamos na região da Rádio Brasilândia, região de montanha, onde a quantidade de vento não é capaz de gerar uma pá para gerar energia. Mas já os tetos solares, não um teto solar que põe no carro, que faz um corte para entrar ar, tá? Vamos fazer uma divisão muito bem, porque a gente fala teto solar... Entra mais ar ou mais sol no teto solar, não? Só fazendo uma pequena provocação. Só entra ar e sol nada, porque o vento, o carro vai correndo, o sol não chega em seguida. Mas a gente precisa pensar assim,
em evitar combustíveis fósseis. Aí, quando a gente fala em teto solar, em energia renovável, a gente acaba caindo de cara num dilema. A gente vai conseguir um dia ter as baterias autorrecarregáveis nos veículos elétricos? Sim, um dia. Não hoje. É um dos temas mais pesquisados. E a gente tem que entender bateria não só no uso veicular, mas toda máquina, todo equipamento que demande o uso de bateria, isso vai acontecer em algum momento. Não posso predizer se isso vai ocorrer nos próximos séculos. Olha, muito provavelmente neste século, muito provavelmente. Mas, como também vai ser uma pauta do nosso bate-papo aqui, né, aprofundando um pouco mais, nós temos aí dois olhares, né? Um, que é ser baterias recarregáveis, e dois, são elementos altamente contaminantes, porque possui metal pesado. Então, uma das nossas preocupações não é só o recarregamento, mas também o estudo de novos minerais ou componentes para poder substituir, porque senão o impacto é muito grande. Então a gente cai sem querer em logística reversa. Totalmente, totalmente, total. Então, assim, quando a gente fala, eu vou explicar isso, eu não sei. Eu sou no tempo que muitas bicicletas tinham um dínamo, ou seja, uma bobina que gerava energia ao pedalar para acender a lanterna da bicicleta. Sim. E quando a gente fala em bateria recarregável, a gente fala de um dínamo que o carro, ao rodar, ele recarrega a própria bateria sem ter que ligar na tomada. É isso que eu estava comentando. O Ulisses pediu a parte ali. Vamos lá. O Adão fez uma provocação e agora ele trouxe uma questão importante para nós mais antigos, que é a seguinte. Obrigado por ser mais antigo que eu. A bicicleta antigamente, ela tinha um dínamo que gerava um pouco de energia para à noite o farolzinho da bicicleta acender. Você já trouxe a resposta da sua pergunta. Porque quem era que carregava a bateria realmente do dinamozinho? As pernas do... Exatamente. Força de tração animal, que era o ser humaninho pedalando. Ou a ser humaninho. Ser humaninho é um meme, uma piada. Mas vamos lá. Quando pensamos na possibilidade de uma máquina de funcionamento eterno, que a gente chama, é uma utopia da ciência. E de vez em quando surge na internet uma lenda urbana de que alguém conseguiu descobrir uma máquina de funcionamento eterno. Aí você vai ver... nuclear a frio? Você vai ver, não é eterno. Por N questões, até pela lei da física, a energia, quando é transformada em trabalho físico, ela perde um pouco o seu potencial. Mas só uma questão, Adão, eu fiquei surpreso esses dias. Eu fui pesquisar um pouco sobre os carros elétricos e a China chegou em um nível que, pelo que eu li em algumas matérias, pasmem, já chega a carregar a bateria de um carro em 5 minutos. Já torna-se viável. A de um celular, você não carrega em 5 minutos. Mas se o que eu li for verdade, um carro já carrega em 5 minutos. Nós estamos falando já, então, sempre de um carro ter uma autonomia de quase eterna. Sim, sim. Então, assim, estamos caminhando para isso. A grande questão quando pensamos em carros elétricos, Adão, Léo, Kimberly, Robson e todos que nos acompanham, estamos também falando em um potencial gigante, um Davi crescendo, lutando contra um já enorme Golias, que é o mercado mundial de combustíveis fósseis. Que tem empresas do mundo inteiro. Do Brasil tem a Petrobras, tem a Exxon. Sem contar o PCC. Enfim, vamos contar só a parte legal da história, a parte das empresas que cumprem a lei. Então, o mundo inteiro. Vou dar um exemplo. Na COP30, um dos pontos que parou o debate foi o Brasil citou que o mundo precisa começar já a focar na redução de combustíveis fósseis para transporte, como combustíveis fósseis mesmo como combustível, em fontes de origem fóssil. A Arábia falou não. E como a COP é uma reunião que é consensual, ou seja, todos os países têm que dizer sim. Como a Arábia disse não,
Parou a conversa. Parou para a gente renegociar. Então, percebe? Um país. Mas por que Arábia? Porque todos aqueles sheiks são multimilionários e grande parte do dinheiro advém do petróleo. Ou quase totalmente? Ou quase, não, quase totalmente mesmo. Vem do petróleo. Então, assim, também estamos pensando nisso. Tanto que, olha só, o tema hoje que nós escolhemos foi o seguinte, é uma grande provocação. É COP30, e eu tive o prazer de vir aqui no começo do mês, quando teria a COP30, e vem agora no fim do mês, quando já passou a COP30. Então, COP30 e ESG, e aí vamos explicar o que é o ESG, estratégias para uma nova economia. Então já é uma grande provocação por si só. Então, antes de começar, vou só explicar de novo para quem nos acompanha, o que é então a COP30. COP é uma sigla em inglês que significa Conferência das Partes. Mas, pô, quem são as partes? Eu explico. Cada uma das partes é um país. A parte também é a Kimberly. Sim, todos. Então, assim, são as partes, são os países. Por que países? Porque é menos difícil eu conversar com 190 países do que com 12 bilhões de pessoas. 12 não, tá em 9, né? 9 bilhões. Então, conversa com os países. E lá, todos os compromissos que os países assumem, em tese, o presidente vai chegar no seu país e vai falar com a população, por meio dos ministros, dos estados, das prefeituras, das suas... Dos legislativos. Isso vai chegar também nas pessoas, ou seja, cada compromisso que o Lula assume na COP, foi o Lula enquanto presidente. Então, foi o nosso presidente Lula que assumiu e cabe a nós cumprirmos. Ou não, até de acordo com focos políticos, com divergências políticas. Que é aí onde começam os problemas. Então, e o porquê a 30ª? Porque já teve 30. Já teve 29 antes. Tinha 29 antes. Essa foi a 30ª. E aí você fala, mas, pô, já teve 30 reuniões e não resolveu ainda? É um pouquinho diferente essa questão toda. Eu vou só dar um exemplo bem simples. Eu fiz uma linha do tempo bem rápida. Robson, se você quiser falar alguma coisa, pode falar, fica à vontade. Então, olha só, uma linha do tempo rápida sobre o tema. Em 70, na cidade de Estocolmo, na Suécia, foi a primeira reunião mundial de meio ambiente que começou, então, a pensar a criação do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, perceba, há 53 anos começou a discutir o tema de forma real. Parece muito tempo. Não é. Estamos falando de países, o mundo inteiro discutindo. Então, em 70. Aí, em 92, já foi no Rio de Janeiro. Foi a Rio mais 20. Por que 20? 72, 70 mais 20. Daria 90, mas foi feito em 92. Então, começamos um projeto bonito. Que aqui, quero até ouvir a opinião do Léo, do Adão e do Robson. Em 92, no Rio, na Eco 20, Rio mais 20, foi então fechado um grande acordo mundial, que já acabou, já passou do prazo, a Agenda 21. Então, Léo, Adão, Robson, Kimberly. Bom, primeiro vamos lá. Kimberly, você que aqui representa as mulheres na nossa mesa. Infelizmente só uma. E uma visão juvenil. Para você, Kimberly, o que é uma agenda? Agenda, o que é? O que você anota lá? Eu anoto coisas para mim não esquecer. Os seus compromissos, certo? Os compromissos. Ótimo, ótimo. Então vamos lá. A Kimberly acertou. A Agenda 21 anotou os compromissos que os 194 países teriam que cumprir na área ambiental. Agora, uma provocação aos nossos amigos Adão, Léo e Robson. Cumprimos? Nenhum. Muito pouco, sabe? Não foi nenhum, mas é provocação. Sim, sim. Alguns passos foram dados, é claro. Mas enquanto compromissos, eu vou lembrar de uma outra, assim, os desafios para o milênio que ia se instalar. Quase todos na área social, quase todos não cumpridos. Ou seja, a gente continua, até porque o mundo passou por um direito a volver na última década, e aí tudo que foi feito de avanço social foi desfeito com esse direito a volver. E você, Robson, enquanto alguém que trabalha na área, como é que você vê uma discussão tão nova? Porque
Em Estocolmo faz 50 anos. A Rio Mais 20 foi em 92, fazem 33 anos. 33 anos. Como é que você vê isso enquanto profissional e enquanto pesquisador? Tá, vamos lá, mas antes eu vou só abordar a questão das baterias. Sim, um pouquinho. Sim. Só para... Aí eu já faço um gancho aqui para o presente momento, porque tem conexão. Vale destacar, que eu não havia comentado, assim, as baterias, elas se desenvolveram ao longo das últimas décadas. Então, um exemplo bem simples. Se a gente voltar 10 não, vamos até um pouco mais, 20 anos atrás, e pegar os celulares, nós tínhamos celulares cuja bateria durava 2, 3 dias, a gente até brincava que tinha aquele Nokia que parecia um tijolo, né? E era um celular. E hoje em dia, o celular modernizou, mas as baterias não evoluíram? Sim, elas evoluíram. Gostaria até de acrescentar isso. O que acontece? Apesar da evolução das baterias, o que acaba acontecendo? Também existe uma evolução tecnológica, tanto de hardware quanto de software. E o que acontece com hardware e software? Consome mais energia. Então, quando a gente olha para um celular, pegando esse produto como exemplo, há 20 anos atrás, é um hardware mais simples e um software quase inexistente. Eram aparelhos, por exemplo, monocromáticos. Hoje você não consegue pensar um equipamento, por exemplo, que não seja touchscreen, e na época era só botão. Então, para que nós tenhamos, vamos dizer assim, produtos que possam agradar melhor os consumidores, e vou até tomar um pouco de cuidado com essa palavra, mais energia se faz necessário. Então, isso também tem que ser observado. Então, por mais que avance a tecnologia de baterias, a gente ainda não alcançou um ponto que a gente ainda possa renovar, mas elas, comparativamente com o seu passado, duram mais, são menos impactantes ao meio ambiente, a gente ainda vai falar mais sobre menores isso. do tamanho. Menores, porque o que acaba acontecendo? À medida que a gente vai evoluindo na parte da física quântica, e isso a gente fazendo aplicação tanto no campo da mecânica quanto da elétrica e eletrônica, cada vez nós temos equipamentos menores, a portabilidade se torna um fator facilitador, só que aumenta o consumo de energia. E aí, um comentário que vocês fizeram, bom, mas e os combustíveis fósseis? E sejamos honestos que na COP30 praticamente não se falou sobre essa questão. No finalzinho nós temos um breve comentário, mas nós não temos um compromisso. O que eu posso dizer como um profissional e um pesquisador da área? O compromisso virá, querendo ou não querendo, porque combustíveis fósseis são finitos. Em algum momento, nós não vamos ter mais, nós vamos ter que substituir. Tanto que vários países, inclusive o Brasil, nós temos pesquisas no uso de outros elementos para combustível. Por exemplo, vamos pegar o caso do Brasil, algo simples, o etanol. Tá aí o etanol. O etanol é um produto extremamente interessante e, além disso, ele bate de frente com o uso do quê? Na realidade, eu nem diria como vocês brincaram, né? Vamos dizer assim, baterias, painel solar e afins. Mas ele se enquadra como uma energia renovável. Aqui também eu gostaria de acrescentar algo, que aí depois a gente pode até aprofundar um pouco mais, Ulisses, que quando a gente fala em energias renováveis, o leigo acha que não existe poluição. Errado. Energias renováveis, ela pode ter uma poluição menor ou tem um impacto ambiental que nós ainda estamos estudando. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, muito bem colocado aí pelo Adão, a questão do uso de energia eólica ou energia solar, que eu acho que é interessante mais adiante a gente aprofundar a questão. Nós temos estudos já
em alteração do bioma no entorno, por exemplo, de torres eólicas. Como eu uso muito, eu trabalho mais assim com painel solar, isso também ocorre. Por quê? Porque, querendo ou não, o painel ele aumenta o calor do entorno para poder fazer a transformação em energia elétrica. Não vou entrar muito aqui no detalhamento técnico. E isso faz o quê? Se eu aumento a temperatura, eu posso ter área de desertificação no entorno. E isso vem sendo pesquisado, né? Então, eu acredito que nos anos que virão, nós vamos ter informações mais claras sobre essa questão. E aí, fazendo então um leque, fazendo aqui uma ponte com o que você questionou, Ulisses, aí você vai me ajustando, porque é bastante informação aqui, sobre a questão do compromisso dos países, né? Se a Agenda 21 foi cumprida ou não, ou quanto você imagina que ela foi cumprida, porque ela já não está mais em vigor. Já temos outros compromissos, outros contratos que os países do mundo assinaram. Nós temos a seguinte situação: são interesses múltiplos, não só de nações, mas também de indivíduos e de organizações. Então, é complicado a gente falar sobre a relevância que ela tem, por exemplo, uma conferência das Nações Unidas, vamos pegar o caso da COP30, e nós não termos aqui no Brasil os dois principais líderes do mundo, no momento, Donald Trump ou Xi Jinping, sendo que são os dois países número 1 e número 2 no ranking de poluição. Então, se aqueles que têm uma maior responsabilidade não têm tempo, e não tem desculpa de não ter tempo, isso não existe. Nós, por exemplo, tivemos um convite ao Papa para vir aqui, porque, querendo ou não, pouca gente se esquece, mas o Papa, ele é um líder de uma nação, né? O Vaticano. Ele não veio. Como tantos outros não vieram. Então, uma reflexão que toda a comunidade tem que ter será que realmente a pauta da sustentabilidade é algo que aquece o coração dos nossos principais líderes? Eu tenho dúvidas. De alguns, eu acredito que sim, mas da grande maioria... De outros é palanque. Exatamente. Por quê? Uma coisa que a gente vai ter que falar aqui e não dá para fugir, e isso já foi falado na primeira conferência das Nações Unidas, não tem como a gente falar em preservação ambiental ou cuidar do meio ambiente se existe pobreza. Ou seja, uma coisa que eu escrevi, partindo da música do rap, eu falo, não tem paz com fome. Assim, eu tenho umas perguntas de ouvintes. Vamos lá, Léo, fala, gente, que o pessoal tem postado para a gente aí com perguntas. O pessoal está perguntando assim, né? Primeiro abraço. Tá. Abraço para o pessoal aí que está acompanhando a audiência no YouTube, né? Maria José, que está acompanhando de Guarulhos, o Alberto, nossa amiga aqui da Rádio Cantareira, que gostou do tema do programa. Também o Fernando Ferreira, a Elizabeth, e temos duas perguntas aqui. O Josué, ele perguntou por que o etanol não é solução para o combustível fóssil. No caso de veículos, por que os elétricos são mais viáveis do que o etanol? E uma outra pergunta também foi feita por Romilda Jeremias. Qual o papel do ESG na educação infantil? Legal. Posso responder? Vamos lá. A questão do etanol, nós temos qual que é o problema do etanol? É justamente a gente vai ter que plantar cana. O Brasil não tem como abastecer. Quando a gente remete ao primeiro governo Lula, lá em 2002, uma das coisas que foi pensado naquele momento era tornar o etanol uma commodity internacional. Para quem se lembrar um pouquinho de história, embora não seja minha praia, mas enfim,
Nós tivemos até a visita do então presidente dos Estados Unidos, o Bush filho, se não me falha a memória, tanto que ele até comeu o nosso churrasco em Brasília. É um dos poucos presidentes que realmente teve um convívio maior com o nosso país, curiosamente republicano, diga-se de passagem, que é o mesmo do atual. E uma das questões que Brasil e Estados Unidos discutiram à época era levar o plantio de cana para outros locais, como Estados Unidos e África. Só que, como bem colocou, até de maneira indireta, o Ulisses, e aí eu diria assim, o assunto que nós vamos falar daria para conversar o ano inteiro, tá? Então, peço aí aos ouvintes que tenham um pouquinho de paciência, quem sabe a gente volte outras vezes, mas nós temos um dilema, né? E aí é o que eu explico para o Josué, que é, infelizmente, o cartel das petrolíferas. Então, para elas, o etanol é um concorrente direto, né? Elas perdem o poder em cima disso. Proporcional, nós podemos falar aí no uso das energias renováveis. Aí quando a gente fala na questão, ele comentou a parte de baterias, né? E aí nós temos um problema, que são os elementos. Nós estamos falando de minério, né? Alguns pesados. Infelizmente. E aí a gente começa a procurar entender, por exemplo, vamos pegar aí a Tesla, né? Vou tentar ser um pouco dinâmico aqui, né? Por que então, o proprietário da Tesla, né? Me fugiu agora o nome. O Elon Musk, né? Ele se interessou tanto pelo Brasil, justamente pelo lítio, porque o lítio é um componente essencial. Quando a gente pega a BID, todo mundo aí está contente, a relação Brasil e China. Veja, colegas, a pessoa que vos fala aqui é totalmente a favor dos BRICS, mas antes de mais nada eu sou brasileira. Então a BID ela não está aqui à toa. Porque é boazinha. Exatamente. É um país que também tem os seus interesses, eu digo, a China, né? Então, nesse sentido, não é que nós não temos que ter parceria, mas a gente tem que tomar cuidado com aquela relação onde o Brasil entra com o bumbum e os outros entram com o pé. Uhum. Não, a gente tem que defender o que é nosso. Então, primeiramente, o que a IBD fez aqui? Uma plataforma de construção de baterias, fazendo do Brasil um hub de exportação, tá? Fazer em sequência uma planta para construção de veículos... Opa, fazendo, aproveitando a Ford estava lá. Então, aí eu vou colocar a seguinte situação, Adão. Infelizmente, quando a gente tem, nos anos 50, um lobby da indústria automotiva em cima do então presidente Juscelino Kubitschek, que muitos entendem como um grande presidente, me desculpe quem for fã do Juscelino, mas eu não sou fã dele, né? Infelizmente, nós perdemos ali uma grande oportunidade. Por quê? Nós devemos ter caminhado para a questão de trens, mas isso é uma outra conversa, é minha área de pesquisa de doutoramento, né? A parte de mobilidade, mas é interessante, se for possível, talvez a gente fale um pouquinho sobre a questão das vantagens do trem para a China. Isso vai entrar num aspecto de ESG, mas assim, só para recapitular. Então, a grande celeuma do Elon Musk era ele ter a fabricação de baterias aqui. Só que aí existe uma situação que nós temos que refletir. Enquanto a gente pode negociar com os chineses, fazer uma troca de tecnologias, sentar à mesa como dois adultos, infelizmente a gente não consegue ver isso no nosso co-irmão do Norte. Né? O seu co-irmão, por favor, tá? Que veio dessa história. Você também é brasileira, Adão. Mas do Norte não, mas co-irmão. Então, essa relação, ela torna, então, desgastante, né? Infelizmente. E é uma pena, o etanol ele poderia estar em uma linha de frente, poderia ser uma commodity utilizável. Eu imagino que para os países africanos isso seria
algo extremamente interessante até para... Construção de independência? Sim, combate à pobreza, sim, porque é uma riqueza. Mas eu te fazer uma provocação, sabe? Eu sou da geração, eu sou adolescente ou adulto jovem na geração que criou o etanol. Então, e eu lembro de debates que nós fazíamos na época, Sim. e uma das coisas que eu batia no pé que nós tínhamos que fazer o etanol de mandioca e não de álcool. Ok. Porque eu acho que se eu quebrar o asfalto aqui, plantar mandioca, dá mandioca. Cana não dá aqui. Sim. Então nós temos a questão da que tipo de terra vai gerar a riqueza a partir da produção do combustível renovável. Bom, Então, assim, eu vou fazer isso nas terras que férteis que foram as terras do café anteriormente, as famosas terras rochas dos espanhóis, ou vamos fazer isso para qualquer terra, inclusive terra de pobre. E aí a gente consegue criar um outro nível de conversa. Boa. Então, eu vou pegar o link da sua fala, com a fala do Robson, e com a pergunta, a provocação do nosso telespectador, nosso ouvinte, da pessoa que nos acompanha lá pela internet. Foram 2 ouvintes, mulheres, tá? Vamos precisar. 2 mulheres? É. Ótimo, perdão. Então, vou tentar trazer então o norte para as 2 e para quem nos acompanha. Quando no Brasil foi lançado o Proálcool, há algumas décadas, lançou-se inclusive um motor pesado, motor de caminhão, na época já a álcool. Eu fiquei impressionado quando eu vi isso. E, salvo engano, era o Fenemê, a álcool. Fabricação Nacional de Motores. Fabricação nacional. E aí o que aconteceu? De lá para cá, o lobby, pessoal, para quem nos acompanha, é o poder, digamos assim, das empresas petrolíferas. Posso fazer uma tradução meia pornográfica? Vai lá. Sedução do dinheiro. Também. Tem um monte de possibilidades, mas vamos deixar assim. O que elas fizeram? Acabaram com o nosso motor pesado a álcool e mantiveram só a diesel e gasolina. Para carro de passeio só. Tá. Ano passado, bom, eu também sou doutorando, estudo meio ambiente urbano, arborização viária, arborização de rua. Mas vamos lá. Um dos debates, Robson, Adão, Léo, Kimberly, todos que nos acompanham, é o seguinte. Nós temos hoje ainda uma deficiência, que é a seguinte. 1 litro de gasolina me dá uma potência, por exemplo, de 100. Já 1 litro de álcool, 75, chutando muito 80. Basicamente 70. Então, só um comparativo rápido. Então, ainda hoje, com toda a tecnologia que nós temos, o álcool ainda não acompanhou a potência da gasolina. Aí tem uma questão que você pode te falar, mas o Ulisses, tá bom. Quem disse que tem que acompanhar? Quem disse que tem que ser igual? Eu não sou igual o Robson, eu não sou igual o Adão, eu não sou igual o Léo. Temos cores diferentes, tamanho, massa corpórea, conformação de crânio. História. Estou aqui comparando só os 4 homens. Se vamos para a Raquel, mais ainda, ela tem cabelo longo. Eu já tive cabelo longo um dia, hoje estou ficando quase 100. Hoje você tem barba longa. Hoje eu tenho barba longa. Então, olha só, o grande debate é esse hoje para o mundo. E quando a gente pensa em álcool, etanol, pode vir da cana, pode vir da batata, pode vir do milho, da beterraba, do jiló, de várias plantas. E olha que importante, eu tenho acompanhado de perto isso porque muito me interessa. 2023, o camarada companheiro, o presidente Lula, foi para a Índia, companheiras, e levou um Toyota, uma picape Toyota Flex para a Índia. Se a Índia, eu esqueci o nome porque é um nome difícil de falar do primeiro-ministro indiano, eu não quero aqui ser indelicado com ele. Se a Índia, primeira, talvez segunda maior população do mundo, aceitar usar carros híbridos, especialmente a álcool, é um grande ganho para a humanidade. E, repito, o governo Lula levou um Toyota, marca... Que não é um carro de passeio. Marca consolidada, carro grande, picape. E os indianos ficaram muito felizes e surpresos, o que é pior. Eles ficaram surpresos com ter um carro movido a álcool. Então, assim, temos condições? Temos. Acredito que, respondendo à pergunta,
O que precisamos muito é pesquisa, tecnologia. Tecnologia, nós precisamos muito disso. Quem perguntou do álcool foi o Josué. Então, olha só. Acredito que se nós continuarmos pesquisando, chegaremos numa tecnologia melhor para o álcool. E aí o Robson trouxe uma coisa, aí eu reitero a fala dele, que é a seguinte. Quando hoje falamos em reduzir o uso do petróleo, é especialmente para combustível. Porque, olha só, plástico, 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 quase tudo aqui nessa sala é plástico, é derivado do petróleo. Nylon, roupa. Nylon, sim. Mas a sua roupa não é de algodão, é de nylon, é petróleo. Então, para quem não sabe, software, tecido, Sim. é resto de garrafa plástica reciclada. Então, assim, quando falamos, então, do combustível, acredito que a tecnologia, que o Robson até trouxe isso, e a pesquisa nos trará ao mundo melhor. E quando eu falo de pesquisa e de tecnologia, falando de forma bem pedagógica para os nossos, Adão, Robson, Léo, Kimberly, pesquisa não é algo longe, não. Porque imagina, se hoje já se carrega uma bateria com 5 minutos, bateria de carro, quer dizer que a pesquisa, as empresas e especialmente os governos, o governo da China está pesquisando e entregando resultados ao povo chinês e ao povo do mundo inteiro. Que é você parar num posto 5 minutos, pá, abastecer, estou indo embora. Então assim, vamos devagar um pouquinho aqui. Sim. Eu vou fazer uma viagem pelo interior do Brasil. Hoje, para mim, vou com um carro elétrico, eu tenho que rodar 500 quilômetros, parar e ficar 10 horas carregando. Se ficar só 5, enquanto tomo um café, o carro carrega. Exatamente. Aí a gente tem que acrescentar algumas questões de cunho cultural, né, e uma questão de infraestrutura, né? Uma das questões que a gente poderia também entrar no mérito do debate, mas deixaria isso um pouco mais adiante. Depois que você fala isso, entra na pergunta da Romilda sobre educação. Pode deixar. Educação ambiental e SG. O que acaba acontecendo? Como a gente vive um modelo econômico de alto consumo, dado o capitalismo, por isso a preocupação em extrair recursos mais rápidos possíveis e consumir rapidamente. Não existe um conceito aqui, que a gente vai falar mais adiante, que é sobre consumo responsável. Então, não vou entrar um pouquinho nessa seara. O que eu trago na questão também do veículo elétrico, que assim, existem alguns povos que têm a cultura do veículo a motor. É o caso do estadunidense. Então, ele usa carro de maneira muito mais agressiva, no sentido de consumir, do que propriamente o brasileiro, por exemplo, né? Mas quando a gente fala em mudar o sistema de combustível, não é algo tão simples assim. Mas está vendendo bastante carro elétrico, o preço está caindo, calma. Uma coisa é você estar, por exemplo, morando na grande São Paulo. Então você pode abastecer na tua casa, você pode abastecer num posto a 15 quilômetros da sua residência ou até em outro município, por exemplo. Eu sou de Santo André, aqui no ABC, então eu posso ter um carro elétrico, sair daqui da Cantareira e até minha casa. Ele não precisa carregar. Fazer uma perguntinha de provocação. Qual é a autonomia de um carro elétrico hoje? Depende o modelo, depende a quantidade de baterias, depende o tipo de bateria. Não é uma média, assim, não é uma coisa... Pode tranquilamente chegar até 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros? Então, aí é que começa o X da questão quando eu falo em infraestrutura. Vamos imaginar que nós vamos sair daqui, São Paulo, e nós vamos para Campo Grande. São mais ou menos 1.000 quilômetros. Nesse trajeto, vai ter posto ou pontos de abastecimento de energia elétrica para os carros. Aí eu vou, muito claro, para quem dos nossos telespectadores aqui tiver carro, se não, pode entrar numa concessionária e faz a seguinte pergunta: posso usar o sistema elétrico da minha casa de maneira natural? Não, você tem que fazer uma adaptação. Você vai gastar por baixo de R$5.000. Tem esse cenário. Tá? Por eu fazer instalação de painel solar, eu também faço adequação de pontos de abastecimento, né? Então é uma reflexão. Então você tem que pensar isso num país do tamanho do Brasil. 2, vamos imaginar que o seu veículo quebre. Se você tem um Fusquinha, acredito que muitos aqui têm um Fusquinha, é o que eu brinco. Se você tiver uma pedra, uma chave de fenda, um alicate, um arame, você resolve.
Agora, você ter um carro com essa tecnologia e você vai sair aqui de São Paulo e vai, por exemplo, para João Pessoa. 2.500 E quilômetros. no meio do caminho o carro quebra. Não é mais um mecânico. Outra, um carro elétrico, ele é, em média, 30% mais pesado. Pensa nos nossos tipos de rodovia. Elas não comportam. Então, assim, pensar no carro elétrico isoladamente, sem observar toda a infraestrutura em volta, é errôneo. Nós vamos levar anos, ou talvez décadas ainda no Brasil, para a gente ter a mesma característica que a China. Só que a China ela tem um pulo do gato, que é os trens, que eu vou falar posteriormente. E aí, nesse sentido, o Ulisses ele deu a resposta, que é o que o mercado está migrando 100%, que é os carros híbridos. Ou seja, você anda uma parte elétrica e uma parte você vai usar combustão. Se vai ser, por exemplo, etanol, gasolina, e aqui vale destacar, quando a gente extrai o petróleo, o diesel ele já vai vir naturalmente. Não tem como. Vale destacar que são mais, vocês estavam até comentando, não, vai aqui no tecido, vai aqui o produto, são mais de 10 mil subitens. Se a gente não tiver petróleo, é a extinção da nossa espécie. Estou sendo provocador agora, mas nós precisamos de petróleo. E aí, Robson, e quem nos acompanha, eu assisti uma entrevista do ex-presidente da Petrobras, e ele respondeu o seguinte: hoje, 80% em média dos produtos são derivados diretamente do petróleo. E os que não são diretos, são indiretos, porque foram transportados por algum veículo que usou petróleo. Você para e pensar, é uma manga. É um produto natural, orgânico. Mas para a manga chegar do produtor até a sua casa, ela precisou de adubo que chegou lá, de transporte. Opa, e o adubo geralmente é de petróleo. Tem um monte de... Então, e para a manga sair lá do produtor e chegar na sua casa, se você não pegou emprestado a manga do pé de manga do seu vizinho, e eu faço isso vez ou outra... Vou conhecer seu vizinho, tá? Eu tenho alguns vizinhos que não são na rua que eu moro, mas alguns vizinhos no bairro lá que eu ando fazendo romaria com o meu carro. Catando manga? Não, e colhendo. Eu sou biólogo, eu estou colhendo, porque ando colhendo. Então, assim, hoje a grande questão é essa quando a gente pensa nos combustíveis fósseis. E quando a gente, se a gente pensar, o Robson falou de energia, estamos falando aqui de energia. Pois bem, eu perguntei da Agenda 21. Então, só para continuar aqui essa linha de raciocínio, sim, vou fazer uma outra provocação. Em 2012, sim, eu estava lá. Rio mais 40, que foi Estocolmo 70, 90 Rio mais 20, Rio mais 40, 2012. Eu estava lá. Foi a única vez na minha vida que eu não consegui falar, eu fiquei atônito. Eu cheguei na Cúpula dos Povos. Para quem não sabe, todo evento mundial tem a Cúpula dos Povos, que é onde nós, réis mortais, nos encontramos. Os governos se encontram... Nas cúpulas das nações. Isso, nas cúpulas das nações. E nós, pobres, pesquisadores, cientistas e quem trabalha na área, na Cúpula dos Povos. Eu, sindicalista, ocupei esse espaço algumas vezes. Companheiros, eu tive 2 momentos aqui que eu vou levar para o resto da vida. Eu estava na tenda indígena. Tava aquela balbúrdia, todo mundo gritando, todo mundo falando, todo mundo tentando se entender. Do nada, eu estava bem no começo, do nada, do fim para o começo, veio ficando todo mundo calado. Na hora que eu olhei para trás, eu fiquei arrepiado. Até de falar hoje, eu fico arrepiado até hoje. O cacique Raoni, só de entrar na tenda indígena, todos silenciaram. Eu fiquei arrepiado na hora que eu vi, até hoje, na hora que eu lembro, eu fico arrepiado. Da energia que o Raoni traz em si. Tem um monte de questões que eu discordo, tem como tudo, mas a energia que aquele irmão indígena, eu sou descendente dos pancararus, traz em si. E o outro momento que eu calei, e eu fiquei atônito, não consegui falar. Fui para a tenda da CUT, camarada Adão. Lá todo mundo preocupado em pegar os tradutores. Porque pela segunda vez nós tínhamos vindo em 92.
Na segunda vez, veio para o Brasil e nasci Saches, ou Ignacy Saches, como alguns pronunciam, para fazer uma palestra. Ele, polonês, grandão, branco assim, um homem forte, todo mundo pegando os tradutores, os simultâneos, e ele faz uma palestra em língua portuguesa fluente. Para mim, a maior prova de respeito com o povo brasileiro. E aí, ele fez a palestra toda sobre meio ambiente, sobre a Agenda 21, sobre o tripé da sustentabilidade. Desenvolvimento econômico, com proteção social, e desenvolvimento com proteção ambiental e desenvolvimento social. Na hora que abriu-se para as perguntas, eu me inscrevi e eu não consegui falar. De tanto que eu estava emocionado em estar naquele momento. Então, teve a Rio Mais 40. E aí, em 2015, tivemos o lançamento dos ODS. E aí, Adão, Léo, Kimberly, Robson, como é que vocês enxergam os ODS nessa questão toda? E já fazendo o link para a pergunta que a Maria José fez. Maria José? Não. Romilda, perdão, Romilda. Sobre educação ambiental e SCG nas escolas. Romilda, eu, enquanto gestor ambiental, biólogo, professor e pesquisador e militante, defendo abertamente que as escolas tenham um programa de meio ambiente. O problema é o seguinte: na área da educação, tudo que não se quer discutir, a gente usa uma palavrinha mágica para esconder. Projetos? Transversalidade. Transversal, a quem nos ouve, é uma coisa engraçada. Projeto, é assim, ó. Projeto transversal. É assim, ó. Ah, não, todo mundo vai falar de meio ambiente. O pro de matemática, a pro de química, a pro de língua portuguesa. É transversal, todo mundo fala. E como diz aquela lenda que a vovó contava, quando todo mundo cuida do cachorro... Cachorro morre de fome? Ninguém cuida do cachorro porque ele morre de fome. Então, aproveitando essa questão das ODS e da questão da educação ambiental, como é que você vê, Adão? Como é que você vê, Robson? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que colocar uma certa cronologia aí, né? Vale se destacar, porque desde a primeira conferência das Nações Unidas, em 72, o olhar era de países. Primeiramente pela questão ambiental, e à medida que o tempo foi passando, a questão social ela começa a embarcar, porque começa a haver um entendimento que elas são irmãs siamesas. Não tem como não tratar de uma e não olhar a outra. Isso é irreal, né? Bom, quando nós começamos, mas principalmente a partir que para mim é a maior de todas as conferências, que é a Eco 92, ela começa a trazer um olhar para o mundo empresarial. E isso para nós aqui, e para mim em especial, isso é relevante, porque nós vamos começar a adentrar a questão do ESG. Porque o que nós temos na Conferência do Rio em 92? Nós temos a apresentação do que viria a ser a primeira norma ISO para a gestão ambiental, que é a ISO 14001. Né? Para quem não conhece, a ISO, ou Organização Internacional de Normalização, é uma ONG que nasce pós Segunda Guerra Mundial, tem como sede Genebra, 1947. O Brasil é membro fundador. Tá? A ISO tem menos representantes que a ONU, mas tem uma relevância maior, porque o foco ali é produto e serviço. Então, nós estamos falando que são mais ou menos hoje 160, 170 países, corresponde a mais ou menos 98,8% da capacidade de produção industrial do planeta. Ah, então, ela tem um peso. O papel da ISO, então, criar normas que favoreçam o comércio. Vamos fazer uma coisa bem simples para o público entender. Né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente usa o sistema métrico. Milímetro, centímetro. Se você vai em países de língua inglesa, Inglaterra, Estados Unidos, é a polegada. Poxa, como que eu vou vender um produto daqui para lá e vice-versa se eu for comprar? Então a gente tem que procurar falar
a mesma língua. E a ISO, ela se destaca notoriamente nisso. Então, ela já vai ter criado mais de 28 mil normas até hoje, em todas as áreas do conhecimento. Ocorre que, nos anos 80, e aí é relevante, coisa de professor, a gente contar a história, não tem jeito, né? Mesmo seja de história? Mesmo sem ser de história. Mas o que ocorre? Nós começamos a ter a figura dos tigres asiáticos. E eles estão começando a penetrar o mercado europeu. O estadunidense é uma outra conversa, mas vou falar do europeu em especial. E o europeu, ele tem uma certa classe, eu vou dizer com muitas aspas para quem estiver ouvindo em rádio, né? Mas assim, como que eu vou criar mecanismos que eu favoreça a minha indústria e não a do coleguinha? Mais ou menos o que a gente está vendo hoje, por exemplo, com o agricultor francês em relação ao agro aqui do Brasil, né? Proporcional, vou dizer assim, né? Para que haja aí uma relação comum entre Mercosul e mercado comum europeu. Pois bem, o que a Europa pede? Que se crie uma norma que fale sobre qualidade, que seria a atual ISO 9001. Então, ela nasce como uma barreira comercial. Muito, não é uma visão técnica. Não é. É uma barreira comercial. O que acaba acontecendo? Ela deu certo. Por que ela deu certo? Porque na figura cliente e vendedor, nós conseguimos definir um padrão para um assunto que é qualidade. Imagine agora isso replicado no geral. Então, a ISO, vendo o sucesso que tem a 9000 e ponderando os problemas que as mais diversas empresas, não importa o setor, vinha tendo com a questão ambiental, e aí a gente começa a adentrar na ESG, mas por que não? Vamos apresentar uma proposta de uma norma para que as empresas tenham um reconhecimento que possuem práticas ambientais. Então, em 1992, é apresentado o esboço do que seria 14.001. Ela só viria vigorar a partir de 96. Mas isso é um alerta dentro do PNUMA. Bom, lá. Tem uma questão aqui que eu quero falar, não é bem minha, dos internautas. Tá, vamos lá. A tal sopa de letrinhas. Tá, vamos lá. Já ia falar? Vamos lá. Normal só uma coisa. Então, olha só. É muita letra. 92, lançada a Agenda 21. Já foi, venceu. Aí lançamos um outro documento que são os ODS em 2015. Aí o que é o ODS? E aí já vou explicar. E o ESG entrou realmente forte em 2020 no Fórum Mundial Social. Mais ou menos. Não, mas calma aí. Então, mais ou menos. Não, mas os nossos quem nos acompanha pediu para definir. Bom, ODS. São as ODS e a ESG. Objetivos para o desenvolvimento sustentável. Então, aqui o mundo assumiu um compromisso, e quando eu falo o mundo, são os países, e cada país volta, por exemplo, o Lula chega aqui, fala com os ministros, com os governadores, com os prefeitos, e assim vai. Compromissos para o desenvolvimento sustentável, com o mesmo foco lá atrás da Agenda 21, que é o tripé da sustentabilidade, que é o desenvolvimento social com desenvolvimento econômico, com desenvolvimento social e com proteção ambiental. Por quê? Para garantir a sustentabilidade. Só que em vez de olhar para a televisão, olha para a câmera aqui, ó, mais perto. Assim, é que às vezes eu vou olhar vocês. Esqueci, desculpa. Então, olha só. É isso. Esse tripé. Então, e aí a gente brinca muito e discute muito lá na universidade, o Robson é meu amigo de sala de aula, que é o seguinte, Adão, e que nos acompanham. O que é a sustentabilidade? Ela existe? Vírgula. Ela pode existir de acordo com um fator importante. Robson e Adão e Léo que nos acompanham. Porque, olha só, temos aqui 5 membros na mesa. Cada um com uma idade. A mais nova é a Kimberly. Então, o que nós discutimos hoje em sustentabilidade de um projeto é em que recorte de tempo esse projeto é sustentável. Tá.
ou até quanto tempo esse projeto é sustentável. Então, ODS é isso, objetivo para o desenvolvimento sustentável. Então, só segura aí a onda agora. Vamos lá. Não vamos agora essa Nós temos ouvinte na linha. Alô, com quem falo? Boa, ótimo, primeiro ouvinte, perdão. Alô? Me ouve bem aí? Agora sim, doutor Anderson. É isso daí, Adão Alves. Todos os nossos convidados que estão no estúdio. Anderson Brás, da Rádio Comunitária Cantareira. Há 30 anos comunicando a vida do povo. Adão, nós estamos aqui, nesse exato momento, acompanhando a 11ª Marcha da Periferia da Brasilândia. Luta pelos direitos humanos, luta pela educação, o desmonte da educação, em que vários movimentos estão aqui presentes, professores, entidades. Nesse exato momento, o pessoal, junto com a professora Flávia, motivando a galera, que vai fazer andar pelas ruas da Vila Penteada, né? Nós estamos aqui próximo de escola, próximo do Sacolão. Essa marcha em direito, reivindicando uma situação melhor para a educação, direito racial, igualdade e, sobretudo, não anistia, né? E a gente está por aqui acompanhando e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações dessa 11ª Marcha da Periferia da Brasilândia, viu, Adão? Olha, gente, tem alguém aí da população para falar com a gente um pouquinho, até para ver a preocupação dessas pessoas com a questão do meio ambiente? Olha, acabou agora, 3 minutinhos, o professor Fábio Pereira, ele contou história sobre a questão do desmatamento para várias crianças que estão por aqui. Por aqui, nesse momento, tem uma média de 80, 90 pessoas e vem chegando muitas pessoas para poder participar. Agora está uma banda que está começando a cantar cordel, cara. Cordel e também um forró. E daqui a pouco a gente vai pegar mais informações para você, viu, Adão? Tá bom, qualquer coisa, liga para a gente novamente, Anderson. Tá ok. Anderson Brás, diretamente da Vila Penteado, no Centro Escola, da 11ª Marcha da Periferia da Brasilândia para a Rádio Comunitária Cantareira. Há 30 anos, comunicando a vida do povo. Muito obrigado. Lembrando, o Anderson faz o programa de quinta-feira à noite, falando sobre questões de tempo, trazendo vários quadros. É o programa com mais quadros da Rádio Cantareira. Bom. Vamos lá, com você. Bom, Robson, definir a Agenda 21, as ODS, então defina para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, ESG. Vamos lá. É uma sigla em inglês, traduz para o português, por favor? Sim. Eu também. Só para lembrar, ISO também é uma sigla inglesa, tá? Sim, sim. Por isso que eu falei Organização Internacional para Normalização. Já optei por falar em português para falar mais rápido e mais fácil. Mas assim, por que eu trouxe a questão da 14.000 à pauta, né? Porque quando nós vamos ter a conferência de 2002, significa que o aspecto das empresas se torna muito pesado dentro da questão ambiental. Porque quando a gente fala em poluição, a gente tem que falar nos principais agentes de poluição. Não que nós, como indivíduos, não poluímos, né? Mas uma coisa é um ser humano, outra coisa é uma empresa. Então, torna-se tão relevante essa questão que nós vamos ter o quê? Vamos lá, em 97 nós vamos ter o Tratado de Kyoto, para quem não se recorda, para diminuir as emissões de CO2, algo que a gente começa a falar já em 92, né, sobre o CFC, e o planeta, ele se propaga a fazer isso. Para quem se lembrar, para os nossos ouvintes mais antigos, como diz o Anderson... Só uma coisa, CFC, clorofluorcarbono. Obrigado. É que a gente liga o piloto automático. Ou seja, famoso gás do efeito estufa. Um dos gases do GE, gases do efeito estufa. É que assim, só uma explicação bem rápida. Nós na área ambiental temos tanta coisa para ir definindo, para ir estudando, que às vezes a sopa de letrinha vai. E tem um problema pior. O que para nós é CREA dentro da área ambiental, Centro de Referência de Educação Ambiental,
Para o social é outra coisa. E na arquitetura? É outra coisa. Então, então, essa sopa de letrinhas foi bom você ter lembrado, Adão e Robson, para a gente tentar explicar também para os nossos telespectadores. Aí, nessa parte, o que vai nascer nos ricos anos 90, né? Nós vamos também ter o conceito de sustentabilidade. Não que já na primeira conferência da ONU nós não falássemos em desenvolvimento sustentável. Importante destacar que isso já existia, mas o conceito, como a gente entende hoje sobre sustentabilidade, vai vir nos anos 90, tá? E é justamente aqui que nós vamos falar uma outra sigla, que é o Tri-Bottom Line. Né? Triple-Bottom Line. Que é o tripé da sustentabilidade, que é a questão econômica, social e ambiental. Mas eu te fazer uma provocação aqui, meio fora do ar. Não, claro. Se nós estamos falando da questão de saúde, nós teríamos uma outra ISO, né? A 18.000. Existe, mas a sustentabilidade abarca tudo. A sustentabilidade olha tudo. Porque pressupõe que se eu tenho um meio ambiente equilibrado, eu terei condições para uma saúde de qualidade. Então, quando a gente fala em desequilíbrio ambiental, também é um desequilíbrio da saúde ambiental e automaticamente da saúde humana. Então, assim, se nós tivermos, por favor. É que tem mais perguntas chegando nos nossos, Vamos lá, isso é bom. nossa audiência. Olha só, a Eliane colocou assim, Ulisses, as empresas poderiam fazer parceria com as escolas e trabalharem juntos a questão do meio ambiente, desde a pequena empresa ou indústria até as grandes multinacionais? Isso já existe. Bom, Eliane, as empresas, as universidades, os governos já trabalham. Quando eu trouxe a questão da multidisciplinaridade de um assunto, é porque, assim, uma coisa é quando eu trabalho no meio ambiente só como projeto. Por exemplo, eu tenho numa escola de ensino fundamental ou de ensino médio, aos sábados pela manhã, 1 horinha ou 2 de aula por semana. Então, é um projeto. E sendo um projeto, ele tem período para começo, meio e fim. É um projeto de 1 ano, de 2 anos. Então, quando nós falamos, eu, Robson, Adão, de educação ambiental, nós pensamos, inclusive, pelo menos eu penso, de ser uma disciplina. Porque a ciência, que é a disciplina do 1º ao 9º ano, que do ensino médio vira biologia, ela já trata com assuntos curriculares pesados. Estudo da vida animal, da vida vegetal, do fungo, do vírus, dos recursos abióticos, água, terra, fogo, ar, coração. Eu vou fazer uma provocação bem de bolsominion. Vamos? O que tem a ver tudo isso com o arroto do gado? Boa pergunta. O arroto do gato é em decorrência do que o gato comeu e digeriu. Ele come, digere, gera gases. Esses gases podem ser expelidos pela boca, que é o arroto, e pelo ânus, que é o pum. Gostou da resposta? Gostei. Mas enquanto isso impacta no efeito estufa, na poluição, no boa, do planeta. Lógico. Perdão pela brincadeira, é uma resposta técnica, real. Mas vamos lá, no que isso impacta diretamente. Eu vim lá de São Mateus, cruzei o ABCDM, em vida para a Avenida dos Estados, encontrei o companheiro, o amigo Robson, e viemos para cá. Ô, Crosué. Voltei para São Paulo e vim para o extremo norte, perto da Cantareira, para discutir meio ambiente. E a Kimberly estava perguntando para mim ontem exatamente isso. Mas quando a gente fala em proteção do meio ambiente, o que a gente quer dizer? A pergunta é genuína. E eu tentarei dar uma resposta genuína, o mais didática possível. Quando eu falo de um bairro mais acolhedor, inclusive do ponto de vista climático, onde as pessoas têm contato com a arborização, onde as pessoas têm sombreamento, quiçá tem um fruto, uma pitanga que possa colher, uma grumichama. Estou falando de frutas só, as frutas nativas brasileiras que você pode plantar. Estamos falando de meio ambiente de saúde, estamos falando de qualidade de vida. Porque quando nós temos uma melhor condição de vida, uma melhor qualidade de vida do ponto de vista ambiental, isso reflete também nas pessoas. Se você está em uma condição igual aqui, 39 graus, e aqui não é praia, é Brasilândia,
39 graus. Se a sua casa não tem minimamente um ar-condicionado, um ventilador, a sua tendência é ir para a rua, procurar uma sombra, procurar alguma coisa. Então a sua casa passa a não ser mais um espaço acolhedor. O bairro que você mora passa a não ser mais um bairro acolhedor. Então, quando falamos de meio ambiente, falamos de qualidade de vida para os seres humanos. Sim, para o passarinho que é bonitinho, para o peixinho, mas também para o ser humano, também e principalmente, não aqui querendo ser hipócrita. Quando falamos de meio ambiente, pensamos sim em animais, em plantas, que é muito bonito, mas pensamos primeiro no ser humano. Em eu ter uma coisa. Aqui estamos aqui numa sala climatizada, mas nós chegamos, estava muito quente, o Adão até brincou que estávamos na rua. Então, quando falamos de meio ambiente, que todos aqui entendam. Adão, na primeira vez que eu vim aqui, ligou para nós, para aqui para a rádio, uma companheira que nos acompanha de Minas, lá de Mariana. Na hora que ela ligou, eu repensei 1 milhão de coisas. Olha só, uma empresa mundial que para ela não falta dinheiro e que até hoje não quis sequer indenizar quem foi vítima das catástrofes. E sabem por que não quis? Foram 2, né? Não, 2. Duas. Forte. E vou falar para vocês, com muito pesar, ali dinheiro tem de sobra, não foi falta de dinheiro para elas pagarem. Elas não querem pagar a indenização para não terem que assumir que cometeram um crime ambiental. Olha que hipocrisia. Cometeram um crime ambiental. Mataram pessoas, destruíram a vida de pessoas, destruíram a cidade de Mariana. E as empresas não querem sequer indenizar os sobreviventes com o mínimo para eles poderem existir, sobreviver. Então, entendem? Quando falamos de meio ambiente, e o Adão brincou com o pum do gato... Do gado. Do gado também, o gado é pior ainda, porque nos fornece carne, alimento, couro. Não, é que só que o gado pela questão do porte, acaba impactando menos. O gado, sim. Até por ser criado para fins comerciais, acaba impactando muito mais. Sim. E é um tema importante mesmo para todo mundo, tanto sim. Que não para de chegar a pergunta. Que ótimo. Quero mandar um abraço. Vamos lá. Para o Marcos Rubens, obrigado por estar acompanhando a gente. E mais uma pergunta do Josué. Olha isso que interessante, também estou curioso para saber a resposta. Se não mudarmos agora, como será o mundo em 2100? É importante mudar agora? Ou, como dizem os negacionistas do aquecimento global, está tudo bem, né? Não precisamos mudar nada? Bom, vamos lá. Vai lá, Robson. Depois eu quero... Eu ainda não falei do... Essa provocação é boa. Sim. Lá, mas... Explica primeiro o que é que estão perguntando. Explica a sigla. Vou destacar o seguinte. Com o aumento da temperatura, né, e na situação de mudança climática, eu posso dizer que quem estiver vivendo em 2100, que seja da nossa época, vai falar, nossa, como era gostoso 2025 a temperatura, porque ela vai subir. Isso é inegável. Porque para haver uma mudança adequada, a gente precisaria mudar o modelo econômico que rege o mundo. Significa que, para nós, que temos uma visão ambientalista, seria abdicar do capitalismo. Isso é fato. É meio controverso, eu sei que isso parece polêmica, mas... É ponto de partida? É ponto de partida, não tem como. Não é de chegada, é de partida. É de partida. De partida. Que a temperatura vai subir? Vai. E por que a gente fala do capitalismo? Porque ele mantém ativo um consumo que não é responsável, é um consumo pelo consumo, e a gente tem que mudar essa prática urgente. Senão, quando a gente pega a história do planeta, né, aí biólogos de plantão, né, antropólogos e afim, nós já passamos por, pelo menos, por 5 vezes nós tivemos extinção. E nenhuma delas foi causada pelos próprios seres vivos. Nós podemos chegar na sexta, isso não é brincadeira. Então você está falando para mim que o meteoro que determinou que a extinção dos dinossauros pode ser humano agora, esse meteoro. Sim, pode ser humano. Pode ser humano por Mas não de ser humano. Não. Por quê? Seja pelo esgotamento de recursos, por exemplo, né? Um dos pontos que eu prevejo, e não sou medinar, por favor, que eu brinco, né? Mas daqui 100 anos, um dos aspectos que pode ser gritante é a água, pela falta,
né? Em função da poluição. Você pegou uma coisa que eu queria assim, que minha mãe, já falecida, vivia dizendo para nós quando crianças, estou falando coisas, quando eu tinha a idade da Kimberly. A água nunca vai acabar. Eu falava para Dona Maria Aurora, no Rio Tietê não corre água. Então, aquilo que você fala que a água nunca vai acabar pode ser mentiroso. Eu estou falando assim, idade da Kimberly não, estou falando, nesse tempo eu tinha 10 anos, eu falava assim, mãe, no Rio Tietê já não corre água, então não dá para falar isso. Porque o que acontece? A gente não cuida das nossas águas e caminhamos para uma, com muitas aspas, privatização da água. Eu diria que isso daria 5, 10 programas fácil, só o tema água. Então venha para cá fazer, tá aberto. Mas só para mim não perder o fio da meada de algumas questões, né? Então, os anos 90, como eu disse, dada a sua relevância, vai acontecer o que no ano 2000? Nós vamos ter os objetivos do milênio. São os 8 objetivos, tá? Eles são um prenúncio do que são as ODS. São 17. Né? As ODS são 17, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, só que em 2004, numa outra conferência da ONU, com o então secretário Kofi Annan, quem não se lembrar é aquele que toca um berimbau, um negro. Nosso querido ministro da Cultura à época, Gilberto Gil, né? E faz um belo show no antigo auditório da ONU, mas assim, o Kofi Annan ele faz uma provocação às empresas que começam a participar sobre desenvolver ações com um olhar de sustentabilidade. E aí, em 2004, isso vai ser o prenúncio do que viria a ser a sigla ESG, Environment Social Governance, ou governança socioambiental. Então, a gente declara abertamente a questão social, ela anda em paralelo com a questão ambiental. E isso, caro ouvinte, vai o que eu chamar de guerra. Por quê? Porque agora eu não vou mais falar só da preservação do mico-leão-dourado, mas eu tenho que falar das minorias. Por exemplo, eu tenho que entrar em feridas que isso custa muito à nossa sociedade. Então, por favor, Adão. Eu quero mais profundamente você responder mais uma provocação aqui maior. A minha parte indígena não precisava fazer poupança porque o meu filho cuidaria do velho. Sim. No sistema capitalista, ou eu faço poupança ou morro de fome. Isso pode vir via previdência pública, como no Brasil, ou previdência individual, como nos Estados Unidos, como já que você falou do Irmão do Norte, né? Lá não tem previdência pública. Ou seja, e a gente tem que bater sempre nessa tecla da necessidade da vida pós-capacidade de trabalho. Sim. Bom, o Josué, então, fez essa pergunta de se precisamos mudar ou não, e o Adão e o Robson provocaram sobre a questão da água. Então, vamos lá. O problema, Josué, obrigado pela pergunta, os negacionistas, como brincou o Adão, traz essa questão de que, olha, como é que o mundo está esquentando se no Alasca está nevando, está tendo nevascas as mais fortes, as mais terríveis e rápidas da história. E aí eu explico. É porque falar que o mundo está esquentando, Josué, é um erro, e é por isso que os negacionistas e os bolsomínios e essa extrema-direita brasileira abraçou. Porque o termo está incorreto. Por que nós estamos tendo, Josué e quem nos acompanham, são extremos climáticos. Traduzindo, 39 graus hoje. Na aqui capital, está 16. Então, na capital, 39 graus. Que é a temperatura de praia, onde você está com uma roupa mais adequada, com uma aguinha de coco gelada. Praticamente sem roupa. Uma cervejinha, uma água, enfim, o que você bem quiser tomar gelado. Entende? Então, nós temos extremos. Quando faz frio, é extremo frio. Quando faz calor, extremo calor. Quando chove, são tempestades. Repito, o professor da USP que estuda eventos climáticos, que eu esqueci o nome agora, perdão, professor, traz o seguinte,
que tinha um evento climático, uma chuva extrema em São Paulo, por década. Então, era um temporal muito forte em uma década, em 10 anos. E ele disse, agora nós temos 2 a 3 por ano. Percebe, Josué? Você está tocando assim, eu vou levando, como já falando de contar histórias. Sim. Então, nós tínhamos até uma certa data em anos, alagamentos em São Paulo de novembro a janeiro. Sim. Teve um ano que eu não cheguei na Sabesp para fazer uma reunião com a comunidade no dia 1º de maio. Enchente. Nem janeiro, nem novembro, tá? Então, quando você fala isso de eventos climáticos, eu senti aquela coisa muito mais para pensar. Para quem tem preguiça de ler, tem uma coisa chamada cinema. E aí vejam o filme um dia depois de amanhã. Sim, então assim. E aí, voltando à questão que o Adão trouxe, e o Robson brincou um pouco sobre a água. Adão, e quem nos acompanha, se nós entendermos que o ciclo da água está lá nos corpos d'água, rio, lago, oceano, ela então está líquida. O sol aquece, ela evapora, sobe para a nuvem. Depois precipita, cai e vira água. Então, em tese, a sua mãe está certa, Adão. A água não vai acabar. Porém, o problema... Estava certo, infelizmente. Então, estava. O problema, para quem não nos acompanha, é pior. A ação humana está provocando no Pantanal secas. Na Amazônia, secas. Por quê? Vou dar um exemplo. 2012, 2013. As queimadas no Pantanal e na Amazônia e uma parte no Cerrado chegaram em São Paulo. Nós, pesquisadores, chamamos de rios voadores, que são as nuvens que vêm lá da Amazônia e caem aqui no sul-sudeste, permitindo aqui a vida, a agricultura. Então, olha só. Foi 2012, 2013, provou-se isso. Toda aquela fuligem de lá. Amazônia, Pantanal, Cerrado, veio pelos rios voadores e choveu aqui, tivemos chuva negra. E aqui o negra não é ofensa, não é racismo, entendem? É uma constatação da cor da água da chuva. O nosso problema é a ação humana. E dou um exemplo, para quem gosta de meio ambiente. É uma indicação. Para cidades, Barueri e descendo ali sentido Araçatuba. Até Salto. Isso. Em Salto. Isso, até Salto. Por quê? Para mim, enquanto biólogo, enquanto ambientalista, enquanto um romântico incorrigível, é algo marcante. O rio, sem mais ter ação do homem, ação danosa, ele vai tendo quedas d'água, o rio Tietê, e vai se limpando. Ao ponto de, em Araçatuba, a água já está bem mais limpa, tem peixes, e as pessoas já nadam. Não sei se você já teve essa oportunidade, Robson. Então, assim, lembrando essa questão... Você está falando em Salto, vamos um pouquinho antes, né? Você chega perto de Bauru, no Médio Tietê, tem turismo aquático. Sim, então, o que prova que se o homem parar de destruir, a natureza tem É tem capacidade de se corrigir. É o que a gente chama, no termo em inglês, autolimpante, autoclean. Só para lembrar, na cidade Barra Bonita, só para lembrar da cidade correta. Então é isso. Então percebam, temos muito o que fazer. E olha só, estava brincando com o Robson, só para a gente fechar aqui a linha cronológica, e fizeram perguntas para a Kimberly, ela precisa responder, que é a seguinte: o governo não lançou, Adão, agora na COP30, um anti-greenwashing. E aí, assim que a Kimberly responder, a gente brinca um pouco sobre greenwashing. Greenwash. Verde o quê? Verde o quê? Vamos conversar sobre. Kimberly, o Marcos te fez perguntas? Qual foi a pergunta dele? Qual é o impacto das crianças e adolescentes receberem educação formal por todas as matérias, disciplinas escolares, e os pais ou responsáveis tomarem reconhecimento dessas informações sobre educação ambiental e mudanças climáticas? Então, Kimberly, para você, no CCA e na escola Dom Miguel Cervantes,
É isso que você estuda, né? Uhum. Escola estadual, escola pública, escola estadual de primeiro e segundo grau, Dom Miguel Cervantes. Para você, no CCA e na escola, qual é a importância de você ter essas aulas sobre meio ambiente, essas nossas conversas aqui, e como é que isso chega para você e para o seu grupinho de amigos no CCA e na escola Dom Miguel? E no seu sobrinho, seus contatos? Como é que é isso? Qual é a importância disso? É para a gente ter mais informações, né, sobre o que está acontecendo assim no mundo no mundo assim, e também porque é bom a gente saber disso para a gente obter informações tipo assim, que a gente também pode ver se a gente consegue até resolver, porque quanto mais pessoas souberem, mais soluções a gente pode ter para várias coisas. Kimberly, perdão, Léo, só uma questão. Eu gostei disso. Nós temos uma fala, que o Adão deve ter ouvido muito isso, o Robson, eu já ouvi muito, que assim, quem olha de fora da caixinha, para ela às vezes é óbvio uma resposta. Como é que você vê isso, Adão? Porque a Kimberly trouxe isso que é importante. Que, às vezes você tem um problema gigante que você não sabe como resolver. O Robson tá lá num processo lá com o cliente, não sabe como resolver, fala comigo que sou da área ambiental, mas estou fora do problema, fora da caixinha. Ou fala com o Adão. Adão, estou chateado, estou com um problema. Aí o Adão fala, será que não é assim que resolve? Boa! É que nós vamos voltar a falar com o Anderson Braz, que está na Ótimo. 11ª Marcha da Periferia da Brasilândia. Ele mandou um áudio aqui. Professora Flávia e Israel são os organizadores na Vila Penteado. Vamos ouvir. Meus amigos, boa tarde. Anderson Braz, da Rádio Cantareira. Estamos aqui diretamente da 11ª Marcha da Periferia da Brasilândia. Estamos aqui com o Israel e com a professora Flávia. Israel, qual é a importância desse movimento, desse ato na periferia? Qual a sua visão? Olá para todo mundo que está nos ouvindo. A grande importância desse ato, que é realizado há 11 anos já, é que todo mês da Consciência Negra, que é o mês de novembro, esse protesto é feito numa periferia, que é onde existe a maioria da população negra, a maioria da população trabalhadora. E é um espaço democrático onde as pessoas podem levar as suas reclamações, as suas lutas, as suas vitórias, e onde a gente se encontra para batalhar por um mundo melhor. Interessante. Também estamos aqui com a professora Flávia. Já apresentou, chamou a galera, vai ter um movimento dessa marcha, né? Professora Flávia, suas impressões dessa 11ª Marcha da Periferia da Brasilândia. Conta para nós. Olha, a gente está muito feliz com a realização da marcha. A gente do Comitê Brasilândia, Nossas Vidas Importam, né? A gente faz essa marcha desde 2015, começou com a ocupação dos alunos. E a gente, de fato, vem de lá para cá, a gente vem trazendo, nós marchamos na pandemia, contra as mortes, das 700 mil mortes na pandemia, a gente marchou pelo fim da escala 6x1, e um tema muito importante para a gente sempre foi a educação também. E esse ano não é diferente, porque a gente está vendo um fechamento generalizado da sala de aula, principalmente no período noturno, né, por parte do governo Tarcísio, e a gente vem para a rua também com os estudantes, com os professores e com a comunidade em geral, para dizer que a gente precisa do direito à educação garantido de qualidade, né, contra o fechamento do noturno. Então, aqui nós estamos na concentração, a parte cultural, a gente vai sair andando, a gente vai marchar na rua mesmo, até a Casa Luísa Maim, que é o nosso espaço político-cultural também, de formação cultural aqui na Brasilândia, e ali nós vamos ter um espaço de show com artistas da Brasilândia, muitos dos meus ex-alunos, inclusive exposição, arte, para a gente também comemorar o mês da consciência negra, lutar contra o racismo, né, e, enfim, trazer a nossa luta que não pode parar, porque eu costumo dizer, se os governos e o capitalismo não dão um dia de paz pra gente também não pode dar um dia de paz pra eles. Por isso que a gente tá aqui hoje. Professora Flávia, para fechar, para quem está ouvindo, quem não está, infelizmente, nesse momento festivo, celebração da cultura e da resistência, qual o recado que a senhora quer deixar para quem está em casa ouvindo, a recomendação que a senhora deixa, e também para acompanhar, não só essa 11ª marcha, mas acompanhando quais as redes sociais, o caminho que o pessoal poder acompanhar. Primeiro, quem está ouvindo a gente, ainda dá tempo de chegar aqui na pracinha do Circo Escola, na Vila Penteado. Nós estamos reunidos aqui. A gente ainda vai ficar uma hora aqui antes de sair em marcha. Nós vamos andando
e ainda dá tempo de chegar aqui na pracinha do Circo Escola, e depois a Casa Luísa Maim, ela fica ali na frente da Escola Raul Fernandes, na rua Anair Ramos Churin, 167. Então podem chegar também, que vai ser casa aberta, gratuito, para as atividades do pessoal chegar. Acho que é muito importante, hoje é um dia de luta, a gente luta todo dia, e acompanha as nossas lutas na página do comitê, que é @Brasilândia em Luta, e @Casa Luísa Maim, também dá para ver todas as atividades que a gente está fazendo sempre em defesa da educação, da saúde. Vamos seguindo com essa luta aí. Gente, eu, Anderson Braz, 11ª marcha da periferia da Brasilândia para a Rádio Cantareira FM. Há 30 anos, comunicando a vida do povo com o nosso querido amigo Israel e a professora Flávia, organizadores desse momento festivo. Um abraço. Você trouxe duas coisas que eu vou fazer naquela coisa de provocar. Vamos lá. Primeiro, meu amigo falou da BID. Eu estou Sim. lembrando de uma história não fantasiosa, real, da Revolução Chinesa. Tá. Precisavam passar um fio por dentro de uma esfera de metal. A engenharia não achava respostas. Aí chamaram camponeses e discutiram com ele o problema. Camponeses falou que era possível amarrar uma linha numa formiga e fazer a formiga andar por dentro dos túneis. Acharam a formiga tecnológica, um imã, conseguiram fazer passar. Recentemente, nem tanto, tempo da ditadura ainda, na construção de hidroelétricas no interior do Brasil, houve um problema de chuva e ficou impossível o acesso. E os trabalhadores ficaram ilhados, precisavam jogar comida de helicóptero, de avião, para poder cair para as pessoas comerem. Jogavam sacos de comida e a comida estourava. Aí um mateiro, você sabe muito bem o que é mateiro, sugeriu colocar um saco dentro de um saco. O primeiro saco estourou, O segundo resistiu. o segundo resistiu e a comida chegou intacta. Então a gente precisa, nessa coisa, somar saberes. Então, de vez em quando a minha mãe falava que a água não ia acabar, eu dizia para ela que no Tietê não existe água. Você vem na história da resiliência. Sim. E a gente precisa caminhar para isso. Só que muitas vezes tem saberes que não estão necessariamente nas universidades. Existem outros saberes na humanidade que a gente precisa aprender a acessar para poder fazer resiliência. Então, Adão, a primeira vez que eu vim aqui, nós estávamos com o nosso querido Marcos e com o rapaz aqui ao meu lado, O Rui Primo. Isso, o primo, o Rui. Eu disse, e aqui eu reitero a todos, eu hoje, depois de uma longa caminhada, estou acabando o doutorado. Aqui ao meu lado também, o Robson está no doutorado, do meu lado direito. Do meu lado esquerdo, a Kimberly, que está acabando o ensino fundamental. E, Adão, o que eu disse naquela oportunidade, eu repito agora, com todo o respeito desse mundo. Os saberes empíricos, os saberes vivenciais dos mais velhos, dos povos originários, dos ribeirinhos, dos indígenas, dos caboclos, das mães de santo, dos pretos velhos, precisam e devem ser respeitados. Esse saber foi o que eu disse, e até perguntei para Adão e para o Robson, ele trouxe esses exemplos. Às vezes, você olhar de fora da caixinha, você é ensinado a raciocinar por essas etapas, seguindo esse processo, essas etapas, e chegar no resultado. Às vezes, o Adão, que não é biólogo, mas que também milita na área ambiental, tem uma outra visão. E fala, Ulisses, será que esse problema com tal coisa não se resolve? Foi até um questionamento que trouxeram, e o Marcos também trouxe, que foi o seguinte: por que vem um Papa falar de meio ambiente? E eu trouxe um histórico aqui, na Rádio Cantareira, com muito orgulho, um histórico de quem usou na história os líderes que usaram o termo casa comum. Até o Mikhail Gorbachev usou. O Papa Francisco usou. O Papa Leão agora usa. Então, assim, quando a gente pensa que tem líderes mundiais, o companheiro Lula usa muito essa referência, veio do movimento sindical, de base, de militância, e ele agora enxerga que o movimento social lá dos sindicatos é importante, é necessário.
Porém, junto com essa luta sindical, vem a luta das minorias, do meio ambiente, dos idosos, porque sim, foi o que Adão nos trouxe. Ou nós criamos um ambiente familiar, já que estamos falando de meio ambiente, condições familiares, para quando nós chegarmos na nossa mais tenra idade, quando estivermos idosos, quando não fizermos mais parte da força oficial de trabalho, quem vai cuidar de nós? Esperamos que os nossos filhos, os nossos netos. Mas é isso, o conhecimento, sim, Adão, empírico, dos nossos aqui. Não é porque eu estou hoje no doutorado, e repito, depois de uma longa caminhada, não é por isso que o conhecimento do Rui é menos importante, igual eu trouxe aqui, o da Kimberly é menos importante, porque foi o que ela trouxe. Quanto mais pessoas se debruçam, entendem desse assunto, vão dando ideias, e quiçá uma consiga resolver. Robson, como é que você vê essa questão do conhecimento técnico e empírico? Antes do Robson, tem uma para a Kimberly e outra para o Léo. Boa. Parabéns, doutores. Amei. Precisam voltar e aprofundarem muito mais. Nem entraram em energias renováveis. Voltem, por favor. Obrigado. Léo, Olha, de quem é a fala? Quem foi o nome? Do Josué Oliveira, M. Oliveira. olha, nosso amigo Marcos Rubens fez mais uma pergunta, obrigado. Qual é o impacto das crianças e adolescentes receberem educação formal por todas as matérias, disciplinas escolares e os pais ou responsáveis tomarem conhecimento dessas informações sobre educação ambiental e mudanças climáticas? Então é um impacto que ele quer saber. Sim. Então, Léo, isso foi o que a Kimberly respondeu e trouxe essa questão de que são mais pessoas sabendo sobre o assunto. Porque eu sempre uso um exemplo muito rápido que eu vou usar aqui de novo. Durante o meu mestrado, eu fui para uma viagem internacional e lá eu paguei caro para comer pimenta doce, ou pimenta de cheiro, ou aroeira-pimenta. É uma árvore que tem nas calçadas. Por não conhecer, o nosso povo não dá valor e não aproveita. Eu paguei caro nesse país, região fria, na Europa. Então é a mesma coisa. Quanto mais pessoas, Marcos, tiverem discutindo esse tema, a possibilidade de mostrarem oportunidades. E foi o que o Robson trouxe. A mudança energética não é um estralar de dedos. Ela é um processo longo e ela não precisa necessariamente ser exclusiva. Eu não vou acabar de hoje para amanhã com os carros a combustão e virar tudo elétrico. Quiçá a grande parte seja etanol, uma outra parte elétrico. E cada vez menos usando combustíveis fósseis. E aí o mundo ficará muito melhor. Robson? Bom, a educação ela é totalmente relevante. Né? É até fácil dizer isso, né? Posso até, como eu vou voltar mais para a parte industrial, a minha dissertação de mestrado é justamente nessa área, né? Mas não é exatamente educação, mas em gestão do conhecimento organizacional, que também temos norma ISO, por sinal, que é 30401. De novo, sopa de letrinhas Sim. e números, né? Mas assim, vou tentar dar uma resposta que aglutina, acho que já teve umas 4 perguntas sobre a questão de educação, né? A gente tem que sempre lembrar que a base da educação, primeiramente, são os pais. A escola é um complemento. A gente tem que tomar cuidado e não querer delegar às escolas a educação plena. Então, por mais que educadores, professores e demais que atuem na área da educação deem uma boa formação no ambiente escolar, de nada vai adiantar isso se você chega no seio da sua família e, infelizmente, ali é um cenário de terra arrasada. Então, a gente tem que ter essa ponderação, né? Aqui eu faço uma analogia com o Japão, com uma prática organizacional que a gente chama de 5 sensos, né? Temos em japonês aí, eu sou fã da cultura japonesa, né? Naquilo que compete, né? Mas, assim, uma preocupação que os japoneses têm pós-guerra, por exemplo, é plantio. 80% do solo japonês
Lembrando que o Japão é um pouco maior que o estado de São Paulo, num conjunto de, se não me falha a memória, um pouco mais de 2.000 ilhas. O que acontece? Você não tem o que plantar. Então, você tem a utilização, por exemplo, de vasos dentro de casa para plantar, por exemplo, tomate, pegando um alimento aleatório, né? Só que o que ocorre, né? A preocupação da organizacional não é só dentro da empresa, né? E essa é uma questão que nós temos que aprender e buscar o nosso caminho. Ou seja, quando o trabalhador japonês ele utiliza, por exemplo, um banheiro e mantém o banheiro organizado, e a empresa limpa isso, aquilo, outro, quando ele sai da empresa, ele vai se deparar isso aonde? Nas ruas, nas praças, ele vai se deparar isso na residência dele, onde há educação dentro das organizações, ela é replicada no ambiente escolar e vice-versa. Não estou aqui dizendo que o Japão é o paraíso, é o sonho ideal, não. Tem falhas, estou falando onde a gente pode beber algo ali para poder buscar o nosso caminho aqui. Então, quando a gente vê organizações no Brasil tendo práticas socioambiental, no cunho de manter um local adequado, e aí ela vai dando treinamento, vai trabalhando conscientização, quando esse trabalhador brasileiro ele sai da empresa, com o que ele se depara? O ambiente fora da empresa é o mesmo que dentro dessa organização que é mais ajeitada? Na maioria das vezes, não. Né? Ele se depara com precariedade, ele se depara com insegurança, ele se depara com falta de questões básicas que dentro da empresa, e aqui não vamos generalizar que toda empresa seja assim, vale também dizer isso, senão a gente vai achar que toda organização é santa e não é. Então, essa reflexão ela tem que ter, e a sociedade ela tem que ter essa cobrança. Vamos trazer um exemplo simples, já que a gente estava falando de água, né? Então, a gente educa os nossos jovens sobre o correto uso da água, benefícios, malefícios quando a gente erra, a gente fala da relevância de preservar e conservar, né? Fazemos isso também dentro das empresas, que muitas vezes para fabricar produtos e realizar serviço a gente tem na água uma matéria-prima, então a empresa não pode desperdiçar, e aí as empresas com pensamento mais de desenvolvimento sustentável, o que ela vai fazer? Por exemplo, ela vai utilizar água de chuva para usar em vaso sanitário, para consumir para reduzir o consumo de água potável. Aí a gente vai para o nosso poder público, né? Vamos agora tecer algumas críticas com sabedoria, porque às vezes a gente não vê também a retidão que é feita muitas vezes pelo poder público. Aí a gente pode dizer vários aqui, mas vamos pegar o caso do nosso querido estado de São Paulo, já que o Adão, né, atua na Sabesp, eu implantei sistema de gestão na Sabesp, então se a Sabesp tem ISOs da vida, eu tenho meu dedinho lá, anos de trabalho. E nós pegamos o recente trabalho aí do governador, onde ele privatiza a Sabesp, literalmente. Privatiza ou doa? Vamos usar por enquanto o termo privatização, né? Antes de chegar na doação, porque, né, isso aí vai dar desdobramento. Mas assim, muitos. Nós temos. Vai falando de água? Sim. Nós temos 143 instituições como a Sabesp ao redor do mundo que foram privatizadas, principalmente no primeiro mundo, entre os anos 80 e 90. E elas foram reestatizadas. Veja bem, reestatizada. Porque quando a gente dá uma concessão ou uma privatização, significa o quê? Que o serviço público é inadequado e aí o serviço privado ele vai baratear. Ele é interessante para o social. Pombas, quantas empresas concorreram no processo licitatório? Uma pública. A empresa que ganhou, que é a única, tem experiência na gestão do assunto água? Não. Não.
E uma empresa, ela visa lucro, isso é a base, né? Então, uma outra discussão que a gente pode ter aqui num outro dia, que é a dificuldade da sustentabilidade, por si só, não é em si o equilíbrio social ou ambiental, pessoal. É o equilíbrio financeiro. Porque se a empresa visa lucro, entendam com muito cuidado. Pouco me importa a questão social ou ambiental. Se a empresa não der lucro... Então, exemplo rápido para mim não fugir do que eu quero prosseguir. Imagine que você é um gestor da área comercial. E nos últimos 10 anos, você atingiu a meta da empresa, que era 10% todo ano. Chegou no 11º ano, você atingiu 2%. Você não atingiu a meta. Você é demitido. E os outros 10 anos? Então, falar sobre ESG é ter uma reflexão mais humanista. Não é só uma visão tecnicista sobre soluções sobre a preservação ambiental ou aquilo que eu brinco, né? E aqui é a minha crítica real, principalmente quando eu estou em sala de aula. Empresa tem muita ação social e pouca gestão social. Vamos diferenciar. Ação social é quando ela compra a cesta básica para qualquer instituição, ok? Agora, Natal, faz festinha de Natal. Aí você olha para o seu corpo de funcionários. Não tem aumento, a empresa não paga o piso, a empresa não melhora os benefícios. Ainda que paga o piso, não melhora o piso. Então, assim, o que eu posso falar em gestão social, se a empresa não... Eu não estou aqui desmerecendo e não dizendo que a ação social não é importante. Sim, ela é, porém... Porém, o primeiro público, a primeira parte interessada é quem atua dentro da empresa. Então, a gente tem que ter essa reflexão. Ano que vem, guardem isso que eu estou falando, de novo, o Robson não é mãe de nada, nós vamos ter uma crise financeira brava. Isso vai abalar o mundo. Não é o meu país, é o mundo, né? E o que as empresas vão fazer para não perder lucratividade? Cotação. Vai ter demissão. E nós vamos ter demissão em massa. Mas a reflexão que eu me faço é empresas que dizem que têm um olhar de sustentabilidade e vão cortar funcionário pelo bem da empresa, mas você corta no Prolabore, você corta os lucros, isso você não corta. E é uma reflexão que a gente tem que ter. Então, por isso que a minha fala anteriormente sobre falar no social, na questão ambiental, é tocar em feridas, pessoal, porque não é fácil. É a gente ter a clareza de sentar à mesa, por exemplo, e ponderar enquanto sociedade que rico não paga imposto. Não paga. E se vocês acham que o Robson está falando alguma bobagem, acompanhe aqui a minha linha de raciocínio, por favor. Vai ser 5 minutinhos. E o governo fez agora uma ação que, na minha modesta opinião, talvez vai ser a marca do atual governo Lula, que é a não cobrança de impostos de quem ganha até R$5.000 por mês. Ou seja, nós estamos falando que quem tem uma renda de R$60.000 ano não vai pagar imposto. Ó, ótimo. Para quem ganha até 7.500 vai ter uma diminuição. Vocês sabem qual é o impacto disso quando a gente fala em pessoas? Nós estamos falando mais ou menos 75 milhões de pessoas no nosso país. 75 milhões de pessoas. Que geram, só de tributos para o nosso país, mais ou menos, eu posso estar errando nesse número, não lembro se é 22, 24 ou 28 bilhões de reais ano. O governo não pode abrir mão disso. Não pode. Dito isso, nós temos que buscar em outro lugar. Qual foi a ação do ministro Fernando Haddad? Então, nós vamos tributar quem não paga. É uma longa discussão aqui sobre essa questão. Quantos brasileiros foram necessários para a gente recuperar o mesmo valor? 140. Pois é. Só que a mim começa a me preocupar duas coisas. Uma delas é horário. Tá, vamos então encerrando aqui. Puxa, eu só queria fazer rapidamente uma pergunta. Sim, vamos lá. A Romilda, na verdade, está pedindo para o Robson
continuar aqui comentando, mas agora sobre como os vetos, né, sobre as leis do nosso meio ambiente. Robson poderia comentar sobre os vetos e sobre as leis do meio ambiente de Brasília? Tá. Vamos lá. A questão de horário agora. Tá, eu vou terminar horário. e já avanço nisso daí. Então, para a gente ver o impacto. Então, assim, a questão de não pagar esse tributo é uma reflexão sobre o quanto o trabalhador no nosso país ganha mal. É uma reflexão séria. Ou seja, sem contar que salário não é renda, né? É discutível, mas faz sentido. Mas faz sentido. Por quê? Quando a gente pega o salário mínimo hoje, o nosso salário mínimo ele está em R$ 1.500. 512. Depois, para quem se interessar, de novo, eu sempre falo isso, como eu estiver falando para os meus alunos, não precisa confiar no professor, vai lá e confere. Entra no site do Diese e verifica qual que é o salário mínimo ideal apontado para o Diese, que é o que nós, quando atuamos na área de responsabilidade social, a gente utiliza. Mais ou menos... Como é que se chama? Renda mínima. Renda mínima da cidadania. É uma discussão, de novo, isso daria outro programa, porque assim, dentro da ONU se discute uma renda mínima universal. Faz sentido isso, mas eu deixo para outro momento, outro momento, porque isso aí vai longe. Mas nós estamos falando em mais ou menos R$ 6.500. R$ 6.500. Então, você imagina um trabalhador aqui da nossa querida Brasilândia, que hoje ganha, em média, de 1 a 2 salários mínimos. Ele consegue manter a família dele de maneira adequada? Não. Mas se fosse um salário mínimo ideal, se ele falasse 2 salários mínimos, nós estamos falando em quase R$ 13.000. Olha como muda a brincadeira. Enfim, é a reflexão um pouco do ESG. Agora, sobre a questão aí, sobre o veto. A derrubada dos vetos do presidente. Olha, vemos eu e o Ulisses conversando um pouco. Vamos lá, de maneira sutil. Pessoal, de coração, eu não sou muito fã da Marina Silva. Me desculpe, não a pessoa. Estou avaliando a ministra, enquanto profissional. Acho que a pessoa... Porque ela já esteve nessa posição no primeiro governo Lula e, honestamente, eu não vi muito resultado. Ainda que admire ela pela história de vida dela. E aqui a gente é honesto. Nós não temos hoje no Brasil um regramento de como fazer um licenciamento ambiental passo a passo. Isso sempre foi uma crítica minha e sempre um pedido meu, né, enquanto cidadão, que isso existisse. Como fosse uma norma ISO, Ulisses. Eu comentei isso no carro contigo. Porém, não significa que não haja leis no nosso país. O Brasil é um dos países que tem o maior número de leis ambientais e sociais. Nós podemos falhar por corrupção, por falta de fiscalização, por N fatores, mas dizer que não existe lei é errado. Então, se eu tiver 10 documentos aqui na mesa sobre licenciamento, cada um é diferente do outro, mas não tem a mesma linha de raciocínio. E isso, para nós que trabalhamos no ambiente normativo empresarial, isso é a morte, tem que ter. O que acontece com essa PL e por que dos deputados fazerem isso, que daria um outro programa, que é justamente as investigações da Polícia Federal, que antes eles defendiam e agora não defendem? Será porque é envolvimento com essas questões que nós... Será? Não sei, tenho dúvidas, né? Por que não, né? E o que acontece? Se esses 56 vetos forem aprovados, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, por exemplo, a gente vai ter um instrumento legal chamado autolicenciamento. Eu tenho a minha empresa, eu me declaro licenciado. O que você acha disso, Ulisses? Faz sentido? Tá, vamos lá. Não vai que não vai dar tempo. Vamos cortar esse pauta todo dia. Não, vou só fechar aqui. Calma. Eu usei um termo, greenwashing. E o governo Lula na COP30, governo brasileiro, olha que loucura. Greenwashing, o Adão, o Léo, Kimberly, quem nos acompanha, o Robson já sabe disso, é quando uma empresa se diz ambientalmente saudável, correta e não é. Por exemplo, tivemos um exemplo este ano. A Braskem
Aquela de Maceió? Acabou com alguns bairros em Maceió. Desde 2018, ela afunda bairros, porque ela faz galerias no subsolo, extrai o salgema, o bairro afunda e ela vai para o próximo. Ela iria receber um prêmio de ESG, de governança ambiental, Robson, quem nos acompanha. Tem todas as certificações. Os companheiros e companheiras de Maceió foram lá e bateram na porta. Queremos entrar. E alguém disse, é justo. E aí ela não recebeu esse prêmio. E olha que loucura, de novo a Braskem volta à questão da Vale em Mariana. Não é falta de dinheiro para indenizar as pessoas que foram impactadas. É porque ela teria que assumir o crime ambiental. É falta de vontade política. Não, tem uma coisa pior, camarada. Se a empresa assumir um crime ambiental, ela não está cumprindo o ESG. E ela começa a ter, entre aspas, uma visão não ambiental para o Brasil e para o mundo. É pura hipocrisia. A Braskem tem que indenizar essas pessoas. A Vale tem que indenizar os impactados de Mariana e das outras catástrofes. Então, olha só, é um pouco disso. A vocês de coração, meu muito obrigado por mais esse programa. Adão, Léo, Robson, Kimberly. Geralmente a gente começa pelas mulheres. As mulheres vão fechar hoje. Sim, por favor. São mais importantes. De novo, brigadão. Robson, obrigado por ter aceito o convite. Adão e Léo, obrigado pela recepção. A todos daqui da casa comum, da nossa casa aqui, Rádio Comunitária Cantareira. Muito obrigado, de coração. Até breve. Começa comigo, assim, eu quero agradecer ao Robson. A Kimberly e o Queixada já são da casa. Obrigado. E eu espero que o Jeremias também seja amanhã. E ao Léo pela ajuda. Muito obrigado. Eu acho que foi um programa fantástico. De vez em quando a gente percebe que 2 horas, que parece muito tempo, não é nada. Obrigado, obrigado, obrigado. Bom, a todos aí que nos acompanharam, agradeço, né? Estaremos aí no futuro. Reforço, gente, 2026 está aí. Pensem quem que vocês vão votar de coração. É relevante. Ao invés de ficar discutindo, e aqui eu digo para todos os prismas, como última fala e como uma pessoa da área socioambiental. A minha preocupação não é em quem vocês vão votar para o presidente, governador, não que não seja vital, mas tem uma reflexão que tudo que foi falado aqui poderia ser mais falado, envolve leis, envolve práticas, e isso é do legislativo. Então, pensem muito bem quem vocês vão escolher para deputados, estaduais, federais e senadores. E eles são mais relevantes do que um presidente da República. Isso é heresia, Robson. Não é, gente. São essas pessoas que criam leis, são essas pessoas que revisam leis. E tudo que a gente está falando aqui é dentro de um regramento institucional. Ninguém está falando aqui em dar golpe, né? A gente, pelo contrário, está pedindo para prender quem é golpista, mas só tem um jeito disso acontecer. Olhar para a Câmara e ter pessoas que queiram trabalhar honestamente. Não estou pedindo para eleger advogados, mas pessoas da sociedade que tenham uma visão sustentável. Pensem nisso. Se isso for adequado para vocês, eu tenho certeza que o próximo mandato do nosso presidente vai ser 1000 vezes melhor que esse. Essa é a minha torcida. Mais uma vez, gratidão a todos. Muito obrigado a todos. A você que nos acompanhou, continue na sintonia. Obrigada a todos, né, que estão aqui na mesa. Obrigada à plateia maravilhosa que vocês sempre falam aqui, que vocês ficam falando com a gente, fazendo perguntas. Podem fazer mais perguntas para todo mundo aqui, inclusive para mim, só não sei se eu vou conseguir responder direito, porque como vocês já sabem, eu sou a mais nova aqui e eu ainda estou aprendendo, principalmente que eu aprendo todo dia com o nosso querido mestre Queixada, né? Isso aí, parabéns, Kimberly. Obrigado a todos e continue com a gente. Gente, olha assim, que eu não tenho... A Rádio Comunitária Cantareira FM 87,5 apresenta